Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, sobre a questão do autocontrole masculino. E como isso pode fazer com que você evite maiores problemas e também sair por cima de situações adversas. Bem-vindos ao episódio de hoje, o domínio das fúrias. Então, produção, solta a vinheta. Acharam que só porque estava um tempo longe que tinha acabado, mas aqui não acaba não. A gente trupica, mas não cai. Vamos lá. Na mitologia greco-romana, as fúrias, ou também conhecido como Eríneas, em que grego significa aquelas com raiva, eram espíritos femininos que representavam a justiça e a vingança, especialmente por perseguir pessoas culpadas por cometer todo tipo de delito e atrocidade, punindo esses réus através de uma perseguição incansável e atormentando-os de modo a levá-los à completa loucura. E quando não puniam esses transgressores na terra, elas o faziam no submundo. As Fúrias eram irmãs nascidas do sangue de Urano, o deus primordial do céu, após ele ter sido ferido pelo seu filho Cronos. Geralmente imaginadas como bruxas monstruosas, elas tinham asas de morcego, pele negra como carvão e cabelos entrelaçados com serpentes, estilo a medusa. Elas carregavam tochas, chicotes e cálices de veneno, objetos com os quais atormentavam os malfeitores. Além disso, elas também podiam surgir como nuvens de tempestades ou enxame de insetos. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. E quando elas não estão na terra, como a gente falou, para atormentar esses malfeitores, elas atormentam-os no submundo, que é onde elas residem, principalmente ali na região do Tártaro, que praticamente elas nasceram para torturar as almas pecadoras depois dessas terem sido julgadas por Hades, o deus do submundo. De acordo com a mitologia, existiam três Iríneas, ou três fúrias. E a primeira fúria era conhecida como Alecto, a implacável. Ela encarregava-se de castigar delitos morais, como ira, cólera e a soberba, espalhando maldições e pestes, além de seguir os infratores sem parar, ameaçando-os com tochas de fogo e não os deixando dormir em paz. A segunda fúria recebeu o nome de Megera, a rancorosa. Esse nome castigava principalmente os delitos contra o matrimônio, em especial a infidelidade. Ai, se isso realmente existisse hoje em dia, o inferno estava com superlotação. É a Irínia que persegue com maior fúria, fazendo os infratores fugir eternamente, gritando ininterruptamente em seus ouvidos os delitos, ou seja, as faltas que eles cometeram. E a terceira, porém não menos importante, fúria é a Tisífone, a vingativa. Era a vingadora dos homicídios, açoitando os culpados sem parar com o intuito de levá-los à loucura. Receba! Embora as fúrias parecessem aterrorizantes e buscassem vingança, elas não eram consideradas deliberadamente malignas. Comparadas com as mulheradas de hoje em dia, elas parecem até que de boa. Pelo contrário, elas representavam a justiça e eram vistas como defensoras da moral e da ordem, punindo os ímpios sem piedade. Entretanto, os bons e inocentes pouco tinham a temê-las. Bem, ao contrário dessa história da mitologia, principalmente os bons e inocentes aqui no nosso mundo devem ficar atentos e temer pela destruição de sua vida, seja no âmbito físico, social ou jurídico, por aquilo que uma mulher pode fazer contra você ou por aquilo que ela quer provocar você a fazer, despertando algo que geralmente turva os seus sentidos, diminuindo temporariamente o seu QI e aumentando a propensão a uma resposta emocional. A fúria, ou mais popularmente conhecido como raiva. Já avisei que vai dar merda isso. Geralmente, as mulheres são incapazes de infligir danos físicos ao homem no mesmo grau que aconteceria se fosse o contrário. Então, uma das táticas mais comuns é ficar atormentando o cara, tentando mexer com as emoções dele, como raiva e vingança, para tentar gerar um descontrole emocional em você
ou no outro cara, onde isso ocorra, seja por via física ou verbal, e quando acontecer, ela vai alegar fragilidade e inocência, apelando para a empatia generosa que a sociedade como um todo tem para com a mulher e não tem para com o homem, se fazendo de vítima e dizendo que você, que é o tóxico, o agressivo, violento e etc. Ocultando, principalmente, a parte em que ela moveu mundos e fundos para extrair uma reação mais enérgica de você. E um dos exemplos mais recentes disso foi o caso de um participante do programa A Fazenda, chamado Sasha, onde, de forma injusta e deliberada, ele ficou sendo ofendido e perseguido por uma outra participante chamada Babi, por um suposto empurrão em uma outra participante que, na verdade, nunca aconteceu, pois foi provado pelas câmeras e a própria produção do programa, após ver as gravações, não encontrou nenhuma conduta imprópria do Sasha. Mas é aquela coisa, mesmo não tendo evidência alguma contra ele, e pelo simples fato dela ter achado ou sentido que viu algo, segundo palavras dela, isso foi o suficiente para atormentá-lo das maneiras mais revoltantes possíveis. Machista! Entretanto, Sasha demonstrou algo que é fundamental para os homens hoje em dia: autocontrole e a capacidade de permanecer frio quando as coisas estão quentes. E falando em fúria, é exatamente o que nós vamos ouvir agora na voz do Felipe Chaves, do canal Fúria e Tradição. Inclusive, mandar um abraço aí para ele, parabéns pelo trabalho e conteúdo produzido. E nessa análise, ele vai explicar sobre a colossal importância do autocontrole masculino nos dias de hoje, para não se deixar dominar pela fúria e acabar entrando no jogo delas. Produção, solta a primeira fúria aí. A maior arma que as digníssimas têm contra os homens é o ataque contra a honra deles. Elas fazem ataques tão repetidos, tão incessantes e tão potencializados que isso frequentemente leva um homem a uma explosão emocional. O grande problema é que quando ocorre essa explosão emocional que é justa, as pessoas que estão observando isso não vão querer saber o que a digníssima fez que o motivou, o levou a essa explosão. As pessoas simplesmente vão apontar o dedo e falar assim: olha, esse é um cara descontrolado. A gente precisa agora punir ele com todo o rigor da lei. E você assim sai totalmente prejudicado. As digníssimas, elas fazem todo esse movimento social para direcionar as pessoas contra os seus desafetos. E como homem, você precisa estar pronto e consciente que isso vai acontecer e que você não pode ceder. Então, por isso o pensamento estoico é tão importante. O estoicismo ele é muito relacionado com a masculinidade, com o pensamento e o desenvolvimento masculino. O estoicismo é para te ensinar a se controlar, dentre várias outras coisas. A gente vai assistir um vídeo aqui, vocês estão sabendo da Babi? A Babi saiu da Fazenda e ela participou de um programa de entrevista logo depois. Ela foi confrontada com o comportamento dela frente ao que ela estava dizendo naquele momento. E a gente vai perceber como ela estava atacando constantemente a honra do Sasha, buscando uma explosão emocional nele, e o cara se manteve íntegro. O Sasha é um herói, porque ele se manteve íntegro até o final. Ele manteve a postura de um homem e ficou bem até o final. Isso vai garantir ele não apenas vencer a Fazenda, mas vai garantir ele muito sucesso na sua vida. E é sobre o estoicismo e como enfrentar essas situações que eu quero ensinar para vocês hoje. Mas antes, vamos assistir o vídeo aqui. Os gansos se defendem, chato! Olha isso, gente. Zé Love, boa noite. Você fica com a menina de 20 anos, coitada da menina, né? Cai na sua ladezinha, né? Você faz o que lá fora? Você bate nela? Você empurra, você joga no chão? O que você faz lá fora? Hein? Você não é um machista? Você não é? Você não disputou na carreira? Hã? Vê. Você não é nem humano, cara. O que você tá fazendo aqui na minha Pra cama, mim então? você não é nem humano. Você vai me tirar daqui? Não, o que você tá fazendo? Eu quero entender o que você tá fazendo na minha Tirar cama. daqui? Vai me tirar daqui? Vamos entrar aqui no Sasha, gente. Chega pra O que você tá fazendo na minha cama? Ele comprou uma cama de é sua cama? Tá assinado o seu nome aqui? Sasha. Tá aí, agressão de mulheres. Como é que você tá? Bernardo, você também, Bernardo. Vamos já que ele quer participar da conversa. Se eu quiser dormir, eu não durmo aí. Entendeu? Se eu quiser dormir, você não tem cama aqui, não. Você só dorme, tá todo mundo Você vendo tudo isso, assim, você não acha que você fez pior com ele do que ele fez com você? Acho que não. Quando eu vi, eu não sei se ele chegou a empurrar a Fernanda ou não. Aí já vai chegar nisso. É. Pelo que eu vi as mãos dele assim, quando ele tirou, eu tinha visto que ele tinha empurrado. E essas
algumas coisas daí foi logo depois que aconteceu com a Fernanda, desistiu por causa disso. Então, eu me vi no direito de pegar e falar com ele, né, chamar ele disso, daquilo, porque eu tava defendendo o que eu acredito que eu vi. Tanto que depois eu tive que, né, ser medicada e tal, pra poder ficar bem, né? Porque eu já tava confundindo o que eu tinha visto, o que eu não tinha visto, o que era certo, o que era errado, então... Então você não tem certeza do que você viu? Eu sei que eu vi as mãos dele e ela indo para frente, sabe? Mas eu não sei se ela pegou e foi para trás sem querer e ele pegou e fez assim. Eu não sei dizer para você, porque tava muito mutueira. Rapaz, mas tu tava com... Tem muito mais, mas não nos interessa por quê. O que nos interessa é que nós vimos uma sequência de ataques contra o Sasha e ele se manteve íntegro no seu lugar. Mas a questão é como reagir como Sasha nesses momentos. Como você vai manter a sua calma e a sua integridade. Os históricos têm várias lições muito importantes pra gente. A primeira delas é que você, no momento que alguém fala algo para te insultar, a primeira lição é verificar esse insulto. Você precisa conceber 3 elementos do insulto para saber como você vai agir. Se a substância do insulto é verdadeira, se a pessoa que disse é uma pessoa justa e qual a intenção dela. Você precisa fazer essa verificação sobre as 3 coisas. Se a substância foi de fato algo verdadeiro que foi dito, se a pessoa que disse é alguém correto, íntegro, e se ela falou isso para o seu bem, então o insulto na verdade não foi insulto, foi a constatação de um fato e tem por objetivo a sua melhora. Isso acontece muito, por exemplo, quando nosso pai, se nós temos pais que são benevolentes, justos, corretos, e falam alguma coisa pra gente que nos machuca, isso realmente nos machuca. Por quê? Porque nós entendemos que nosso pai é justo, que nosso pai está com a melhor das intenções, e ele fala as coisas para o nosso bem. Então, por isso que quando um pai, um amigo chegado, um amigo que nós gostamos, uma pessoa que nós admiramos nos fala algumas coisas, nos machuca tanto, porque a gente entende que o que está sendo dito é verdadeiro e não falso. Mas a questão é, se esses 3 elementos não estão correspondendo, por que você vai se importar com o que foi dito? Eu me importo com quem fala algo, sendo se essa pessoa é importante para mim ou não, se essa pessoa é alguém que eu admiro, se essa pessoa é alguém que eu respeito. Se não é isso, essa pessoa está claramente abaixo de mim e eu não devo me importar. Da mesma forma que eu não me importo, o filho de um amigo meu, ele chegou aqui em casa um dia e falou assim, ele viu aqui no meu escritório e falou assim, meu pai tem um computador muito melhor do que o seu computador é muito feio, seu computador é muito ruim, o do meu pai é muito melhor do que o seu. Eu falei, é mesmo? Mas que bom, um dia eu vou pedir pro seu pai me ensinar onde ele comprou para que eu compre também. Por que eu ficaria chateado com o menino falando isso? Ou então se um cachorro latir para mim, por que eu vou me incomodar, vou me sentir insultado, vou ficar, meu Deus, olha o que aconteceu. Não, são as coisas que estão abaixo de mim. Eu sou um homem e eu não preciso me incomodar com as coisas que não estão no mesmo nível. Quando nós começamos a entender isso, que a gente só tem que se preocupar com o que é dito por pessoas do nosso nível ou acima, a gente percebe que a maioria das coisas que nos são ditas simplesmente não são verdadeiras. Se a pessoa está te fazendo uma acusação, como o Sasha sofreu aqui, ele vai pensar, isso que estão dizendo é verdadeiro? Não é verdadeiro. Então não tem por que eu me importar. O segundo item que a gente tem que ter em mente é verificar a nossa raiva. Então, se você verificou o insulto, como a gente falou anteriormente, e você viu que pode ter uma substância real nele, normalmente a resposta destreinada é a manifestação da raiva. Só que a raiva é a resposta mais fraca e a pior resposta possível que você pode ter frente ao insulto. Por quê? Por causa de 3 elementos básicos. A primeira coisa é que se você demonstra raiva, você está comunicando ao insultador que aquilo que ele disse tem um fundo de verdade. Então isso convida a novos ataques até o ponto que você não aguente mais. Segundo, você está trazendo ele para o mesmo nível que você. A maioria das pessoas que vão tentar te ofender são pessoas, como nós dissemos anteriormente, são pessoas de baixo nível. Elas estão abaixo do seu nível. Elas não merecem ser trazidas, nem receberem um tipo de holofote. Quando você para e presta atenção e demonstra raiva ao que um qualquer esteja dizendo, você elevou ela ao seu nível. E é justamente tudo o que ela quer. Tudo o que ela quer é ter a sua atenção. Então você simplesmente não tem que demonstrar raiva. E o terceiro fato é que quando você demonstra raiva e demonstra para o outro que você ficou desestabilizado,
você demonstra que você leva aquela pessoa em consideração e que ela tem importância na sua vida. Se não tivesse importância, você simplesmente teria ignorado. Mas como você parou para prestar atenção e responder e demonstrar o que sente, você colocou diretamente no coração dela que você leva ela tão a sério que ela está conseguindo determinar como você se sente. Os seus sentimentos agora não estão mais sob seu controle, estão sob o controle dele. E isso é a pior coisa que pode acontecer, pois motiva a novos ataques contra você. O terceiro item, verifique o impulso. Naturalmente, quando nós somos ofendidos, o primeiro impulso que nós temos é retrucar o que a pessoa disse, é tentar devolver e pagar na mesma moeda. Só que isso é muito problemático, porque isso te coloca no mesmo nível baixo do insultador. A sua resposta tem que ser algo extremamente bem pensado, no momento certo e cortante. Tem que ser uma resposta única que humilhe essa pessoa de tal forma e com elegância que isso vai voltar os olhares para ela. Vai ser a direcionar quem estiver observando a ficar com pena e rir dele. Se você dá uma resposta simplesmente retrucando, ofendendo, xingando, isso vai baixar o seu status perante todo mundo que está observando, vai elevar o status desse cara ao seu, ou colocar você tão baixo quanto ele, e o pior, a demonstração de raiva insultando vai demonstrar para todo mundo que o que ele disse tem certa credibilidade, e por isso se afetou tanto. Então por isso você tem que ter muito cuidado com o impulso de retrucar. Se você não sabe o que falar, muitas vezes a melhor coisa é simplesmente ignorar e deixar pra lá. A outra estratégia estoica para lidar com o insulto é encontrar algo para rir. Quando a pessoa te ofende, você retruca no mesmo momento com algo espirituoso, com bastante humor, você vai ter uma série de efeitos acontecendo. Primeiro, você vai estar demonstrando para ela que não é facilmente afetado, que palavras não machucam, e você vai estar demonstrando para as pessoas que o que ela disse foi tão irrelevante que você simplesmente pode levar na brincadeira. Você está blindado com isso. Essa reação é muito importante, pois eleva o seu status frente a todo mundo. Ninguém vai ter dúvida do que o que foi dito é totalmente falso. Essa resposta, né, além disso, vai desarmar a pessoa quando você responde de forma bem humorada. Por exemplo, já me fizeram acusações que eu falei, olha cara, se você realmente me conhecesse, você saberia que isso aí não é nada perto aos erros realmente que eu tenho. Eu sou muito pior do que isso. Isso demonstra para todo mundo que eu estou bem com o que tenho falado a meu respeito. Eu não estou preocupado, eu não tenho medo. Isso é muito importante para desarmar as pessoas e conferir a você uma aparência de idoneidade. E como última estratégia que eu prefiro é simplesmente ignore. Não importa o que foi dito, simplesmente ignore. Os estudos comprovam que uma das coisas que mais machuca alguém é ser ignorado. Quando essa pessoa vem cheia de coisa falar com você, te fazer acusações e você simplesmente dá as costas para ela, os estudos comprovam que o ato de dar as costas para alguém a ofende porque ela se sente extremamente rebaixada. E é isso que realmente machuca o outro. Então, muitas vezes a melhor resposta que um homem pode dar é se calando. Falou alguma coisa, fez acusações, você olhou, continua seu caminho como se nada tivesse acontecido. Isso vai machucar ele e vai demonstrar para as pessoas que você tem tanta certeza que isso é mentira que não precisa nem perder o seu tempo retrucando o que foi dito. Essa é a resposta que um homem tem que dar. Eu quero falar mais uma vez para que fique bem guardado para vocês. Em muitos momentos, a melhor resposta que um homem pode dar é simplesmente se calando. E é o que nós vimos aqui. Em todos os momentos que a Babi estava atacando o Sasha, ele simplesmente ficou parado ignorando. Ele não retrucou. Ele não permitiu sair do centro emocional dele como ela queria que acontecesse. A grande questão que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte. Não há materialidade, não há ofensa de verdade em um insulto. Nós nos irritamos e nos chateamos com o julgamento que nós fazemos sobre um insulto. Se nós achamos que o que foi dito é verdadeiro, ou é correto, é isso que nos machuca. É o nosso julgamento sobre o fato e não o fato em si. Então, como homens, a gente simplesmente deve ignorar. Ah, falou isso? Tô nem aí. Não tô nem aí. E segue o seu caminho. Isso é a melhor coisa que você pode fazer. O miserável é um gênio! Detalhe, eu não assisto nenhum reality show desse tipo. Acho uma tremenda idiotice. Mas enfim, é pai de cada um.
Entretanto, entendo que certos recortes que acontecem nesses programas podem trazer reflexões importantes sobre o contexto social no qual estamos inseridos. E esse é um exemplo claro disso, principalmente pelas possíveis implicações sociojurídicas que um eventual descontrole pode e trará consequências graves se esse cara tivesse sucumbido à sua fúria. Por isso, é essencial dominá-la e impedir que ela domine você. E uma das alternativas para fazer isso é o estoicismo, no qual nós já tocamos aqui o assunto lá no começo do canal. Então, quem não tiver ouvido, vale a pena dar um pause, voltar lá e depois retomar aqui, beleza? Essas estratégias baseadas na filosofia e em estudos que o Felipe trouxe na análise dele podem te ajudar a sair de situações difíceis, de modo que a sua credibilidade social e conduta saiam intactos, transferindo todo o descrédito para outra pessoa. Mas é claro, desde que o que essa pessoa esteja fazendo contigo seja algo mentiroso ou injusto e descabido de propósito. Como, por exemplo, no caso do Sasha. Sendo que vocês ouviram que a própria Brabi falar que ela não tem certeza de que ele empurrou a outra mulher. Então, frisando, mesmo não tendo evidência nenhuma contra o cara, mesmo a suposta acusadora não tendo certeza do que viu, ele teve que aguentar tudo aquilo que ele passou. Para maiores detalhes, se vocês quiserem ver exatamente o caso, tem vários vídeos aí disponíveis no YouTube que esmiuçam e demonstram tudo aquilo que ele sofreu, perseguição por parte dela. Falsa acusação, ofensa, enfim, até para aqueles que gostam, né, violência psicológica, assédio moral e tudo mais. Mas enfim, aqui vamos focar só exatamente na questão da conduta dele, que para mim é a lição mais importante que eu posso compartilhar com vocês. De mulher pra mulher, Marisa. E ainda falando sobre esse caso do Sasha, um motivo oculto que pode estar por trás dessa perseguição que ele ou eventualmente um de vocês sofreu ou poderá vir sofrer, eu sinceramente espero que não, mas precisamos estar preparados. É que em certos casos a mulher faz isso porque tem um certo desejo sexual ou afetivo por esse homem. E como ela não consegue admitir isso, seja por uma diferença de pensamento, por ego ou por qualquer outro motivo, ela estupidamente entende que ficar infernizando a vida do cara é um modo de mantê-lo por perto ou ainda tirar uma resposta emocional dele para com ela. Parece imbecil, eu sei, mas o compromisso do feminino, que vocês precisam ter em mente, em geral, são com as emoções e não com a razão. E por isso também é importante você dominar a sua fúria para não cair nesse tipo de armadilha e de uma forma torpe e burra dar qualquer tipo de atenção ou relacionamento para uma mulher assim. Beleza? Então, produção, traz o rapaz da fúria aí de novo. Talvez uma das coisas que o homem sente mais dificuldade é de entender como a mente das digníssimas funciona. A maioria de nós simplesmente vai passar a vida inteira sem entender. É difícil você perceber como ela concatena as ideias, como ela articula o pensamento. É difícil você entender uma pessoa que é movida praticamente pelas emoções a todo instante, principalmente pela volatilidade das emoções. Se você sente algo agora, logo depois você sente algo diferente e você vai seguindo a vida dessa forma, é muito caótico sob a ótica masculina. É muito difícil de nós convivermos com isso. Entretanto, a psicologia nos apresenta algumas questões muito importantes sobre essa psicologia delas. A principal é, quanto mais assertiva uma digníssima quanto mais tem aquele comportamento assertivo, aquele comportamento que quer emular uma liderança, é aquela digníssima que quer decidir os rumos da vida de todo mundo ao seu redor, extremamente centralizadora, quer exercer autoridade sobre todo mundo. Esse tipo de digníssima fantasia enormemente com a dominação masculina, principalmente com a dominação masculina no leito. É aquele tipo de digníssima que sonha, sabe, tá desesperadamente esperando por ser dominada, mandada, até oprimida no leito, principalmente na parte sexual. Ela sonha e espera por isso a todo instante. Você pode ver isso na realidade concreta com uma grande parte das eministas, bota um F aí na frente que você vai entender, as eministas, elas fazem uma total defesa sobre os países muçulmanos e os costumes muçulmanos de repressão e opressão contra as digníssimas. Elas defendem que esses homens façam sobre as suas digníssimas esse tipo de repressão e opressão, porque isso desperta o desejo delas. Elas ficam molhadas
quando você encontra homens dispostos a fazer e agir dessa forma. Por isso mesmo, nós temos uma série de estudos que comprovam isso. Nós temos uns estudos bem interessantes que mostram como as feministas tendem a preferir para seus relacionamentos íntimos homens machistas, homens que determinam, que colocam ordem, homens que restringem o comportamento e direcionam aquilo que elas devem fazer da própria vida. É a dominação masculina. A gente vai assistir um vídeo aqui do lado. Esse vídeo, para dar um contexto, é da fazenda, é a roça, né? Eu acho que é a roça aqui, se não me engano. Bom, não sei que eu não assisti isto. Entretanto, essa participante estava dando muito problema para os outros participantes. Ela estava a todo instante arrumando todo tipo de confusão, principalmente contra o Sasha, que é contra esse rapaz que a gente vai ver aqui falando. E eu quero que vocês percebam como esse vídeo ilustra muito bem o desejo sexual de uma mulher por um homem dominante. Assista. Você empurrou, você não faz nada, você é santo, coitado. Trocar, vou vitimismo. Vítima, inocente, muito bem. Troca pra vítima. Não me faço de vítima, não. Agora, eu fui, de fato, vítima da agressão de muita gente aqui. E sem ter feito... Eu também, Sasha, o Sidney também. O seu grupo passava, cantava musiquinha, fazia coisa pra mim, dizendo que eu sou fraca, que tentou votar em mim logo quando eu cheguei. Sim, você. Sim, você. Arquitetou um grupo inteiro. Queria, olha, não vou nem falar as coisas que eu vou falar aqui, porque senão... Não, você vai falar assim, porque eu vou te chamar já já. Tá ótimo, me chama. Vai, Sasha. Já tá aí? Babi, vamos lá. Falsidade. Na primeira semana, se eu não me engano, no segundo ou terceiro dia, a gente estava pensando em quem a gente iria votar no grupo que estava se formando ainda. E aí, em algum momento, eu falei, cara, eu acho que da galera que eu tô vendo aqui, quem tem o jogo mais fraco, eu acho que é Babi e Nessa. E a partir dessa fala, você pegou e começou a me xingar de uma porrada de coisa, e a me humilhar, e a bater palma, e a tua única justificativa é essa. Você inventou uma mentira de que eu havia empurrado a Fernanda. E você seguiu com essa mentira, convenceu o teu grupo inteiro. Passou um final de semana que eu andava na casa, com você falando que eu era agressor, todo mundo aplaudindo, me aplaudindo. Foi nessa semana que o Sidney começou toda hora sentado do meu lado, ficando piscadinha, mandando beijinho. Tem sim. Foi nessa semana que o Fernando... Sua falta de educação na cozinha com o café, foi porque você passou na minha frente da fila do almoço. Mas foi nessa semana que você começou a fazer isso. Mas não tem nada a ver com esse assunto. Você quer falar de mim, você fala certo. Eu não quero saber o que eles falaram pra você, não me interessa. Aí você discute com eles. Não me interessa o que você quer fazer. Não quero. Não, eu quero que você fale de mim. A foto é minha. Cite aqui pra mim, tá? Cita pra mim. Pra mim. Senão eu vou sair daqui, eu não vou ouvir. Saia. Tá? Então eu saia. Não vou vir. Então saia. Você fala pra Porque mim. eu tô falando pro Brasil, eu não tô falando pra você. Eu tô falando pro Brasil. Você quando estava aqui, você me citou. Eu também não quero falar com você, eu quero falar pro Brasil. Então, desde o primeiro dia que a gente chegou aqui, você criou um grupo com não sei quantas pessoas. Agora é o meu momento de falar, Aí xingava eu e a Fernanda o tempo todo, chamava a gente disso, chamava a gente daquilo. Agora é o meu tempo momento inteiro, de falar. entendeu, Sasha? Você vai discordar e você espere eu terminar de falar. Aí você fala, tá bom? Isso, saia. Saia, que é isso que ela faz. Nossa, hein, Sasha? É. Você é corajoso com mulher mesmo. É isso que ela faz. Ela você gritou cresceu comigo 500 vezes. pra cima da mulher, ela gritou 500 vezes. Me chamou de agressor de mulher, de machista, pulou na minha cama, fez o inferno, não deixava eu passar. Você saiu daí de cima, meteu o dedo na cara da mulher. É que me dá uns negócios, sabe? Porque eu já passei por isso. Me dá. Tudo bem, tá? Tô aqui com você, já passou. Seu desejo, esse negócio que ela não sabe o que está acontecendo, esse comportamento ofegante, isso é desejo reprimido, isso é tesão que ela tem no cara. Só que o que acontece? As digníssimas precisam manter publicamente uma imagem de digníssimas fortes, independentes, aquela mulher que age, que faz tudo. Ela não pode revelar publicamente os seus desejos ocultos. Então, uma forma de ela lidar com isso e continuar experimentando as fantasias de opressão masculina que elas têm é brigando com os homens. Uma das formas, tá, da digníssima expressar e vivenciar a dominação masculina é fazendo essas provocações. Ela faz essa série de provocações à honra do homem, reclamando de tudo que ele faz, tentando bater de
frente é para provocá-lo e que ela possa assim experimentar essa dominação, essa explosão de energia e de fúria masculina sobre ela. Porque assim, quando ocorrer, ela ainda pode negar que ela estava gostando. Ela pode falar, não, meu Deus, eu estou sofrendo, eu estou sendo oprimida, olha que coisa errada, olha o que ele está fazendo. Assim ela consegue direcionar a atenção da população contra ele, enquanto ela pode ficar no canto dela experimentando o prazer momentâneo que ela sentiu em ter experimentado essa dominação. Tem um caso muito interessante que eu já trouxe aqui para vocês sobre Freud, e sobre Jung, e eu vou trazer mais uma vez aqui, vou precisar repetir esse caso. Jung estava atendendo uma digníssima, ele falou que era uma digníssima de 1,83 m, alta, corpuda, tinha ombros largos, então isso fazia ele perceber que ela tinha muita força de ataque, de golpe. E essa digníssima tinha mania de dar tapa na cara de todos os homens que ela encontrava ou que faziam algo que ela não gostasse. Em um determinado momento, a terapia simplesmente não estava mais dando certo. Ela não funcionava, a terapia não funcionava com essa digníssima, não importasse o que ele falasse e quais abordagens ele trouxesse. Até que em um determinado momento ele fala uma coisa que incomoda ela. Na mesma hora ela levanta, no meio da sessão de terapia, levanta do divã e fala, eu vou dar um tapa na tua cara para você aprender a nunca mais falar isso comigo. Jung olha, levanta, abre o paletó e fala, tá bom, você pode bater. Assim que você acabar, vai ser a minha vez de dar na tua cara. Quando Jung fala isso, ele fala que ela fica transtornada, ela fica assim, aí ela desaba sobre a cadeira, ela senta. Aí ela balbucia assim, nunca nenhum homem falou assim comigo. E naquele momento Jung relata, né, que a terapia finalmente começa a dar certo na vida dela. Porque era isso, ela desesperadamente ansiando pela dominação masculina. Todo comportamento de agressão que ela estava externalizando era uma forma dela clamar pela dominação e ordem de um homem sobre a vida dela. E só que ninguém percebia isso, as pessoas acabavam se adaptando a esse comportamento que ela tinha para não fazer nada que ela não gostasse, só que isso era justamente o que levava ela a manter um comportamento transtornado. Existe o que nós chamamos em psicanálise de tragédia do desejo sexual feminino. Essa tragédia postura, e os estudos científicos comprovam isso, que a maioria das digníssimas acha a maioria dos homens feio. Então, muitas vezes elas se submetem a relacionamentos em que elas não estão plenamente satisfeitas com o homem que elas estão. Elas conseguem ter com esses homens a intimidade que elas anseiam ter. Entretanto, eles nunca são os homens que elas querem ter. Elas se sentem num constante estado de insatisfação com esse tipo de homem que está ao lado dela. E isso vai criando, ao longo do tempo, ao longo da vida dessas digníssimas, três coisas: raiva, neurose e desejo desesperado por dominação, como nós estamos vendo até agora. Mas voltando a falar sobre a questão da frustração, né, constante que essas digníssimas se encontram, a gente precisa lembrar muito bem que o exo, né, bota o S aí na frente, o exo, vocês sabem, é a forma que eu preciso contornar para não tomar restrição ainda maior e não ir para Shadowban. Então por isso eu falo digníssima, eu falo as palavras de uma forma errada, vocês entendem. Então, esse constante estado exual de frustração que elas têm, e o exo é uma forma que elas usam para lidar com seus próprios sentimentos, seus próprios traumas. Tem um caso muito emblemático, tá, que, se não me engano, saiu em um jornal, não sei se é americano ou se foi inglês. Mostrou o seguinte, uma digníssima repórter, ela estava em um país da África, e o que aconteceu? Ela acabou em um determinado momento estava fazendo uma entrevista sobre a violência que as digníssimas sofriam, e ela viu uma moça que tinha acabado de sofrer violência sexual, né? A moça tinha sofrido isso. E ela prontamente, né, viu a moça com as roupas todas rasgadas, sangrando, a moça muito machucada, apanhada, o rosto todo inchado. Prontamente ela pegou a digníssima, colocou no carro e conseguiu levar até um hospital para ela buscar tratamento. Só que após isso, ela falou, eu não quero mais continuar aqui, eu vou voltar pro meu país, vou voltar para minha cidade, eu quero mudar minha vida agora, não quero continuar. Mas o que aconteceu? Ela continuou traumatizada por ter presenciado, de certa forma, esse evento. Ela pegou o final, as consequências. E qual foi o método que ela usou para se livrar desse trauma?
ela simplesmente organizou para ser violentada. Bota um V aí na frente. Ter visto uma digníssima ter sofrido esse tipo de violência, né, fez ela ter o profundo desejo de passar pela mesma experiência de ser violentada por homens, para que ela pudesse experimentar, né, o que ela passou. O que ela fala e o que ela escreveu na matéria sobre isso é que ela era a forma de ela demonstrar sororidade. Ela queria entender como isso é capaz de destruir a mente das outras digníssimas, como isso é ruim para elas. Não é. Isso foi a forma de ela experimentar da asa da sua fantasia e experimentar a sensação que a outra tinha passado. No fundo, não deixa de ser de uma forma bizarra certa inveja, certa necessidade de ter a experiência que a outra teve. Isso são fatos, não sou eu que estou falando nada, tá? Não estou inventando essa história. Isso de fato aconteceu. Então a agência das digníssimas sempre vai ser baseado na sua parte sexual. E elas têm esse desejo, essa vontade que elas esperam a todo instante pela dominação masculina. Eu não estou dizendo aqui de forma alguma, isso precisa ficar muito claro, tá? Que você tem que fazer isso com alguma digníssima. Você vai ser preso se você fizer. Eu recomendo que, caso você passe por isso, liga o celular, comece a se filmar e vá embora. Porque a lei está a favor delas e elas te jogam na cadeia e destroem a tua vida para sempre. Elas destroem a tua vida de uma forma, usando as leis e o Estado, que você nunca mais vai conseguir se recuperar. Então você não tem que pagar para ver, não tem que, vamos lá, eu vou fazer. Não, cara. Cuidado. Muito cuidado, fuja disso. O que eu estou fazendo aqui é explicar o que leva muitas delas a ter esse tipo de comportamento afrontoso, né? Que elas gostam de usar esse termo. Esse comportamento assertivo é a forma delas provocarem homens para que os homens as dominem. É isso que acontece. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Novamente, esses programas são um tipo de entretenimento vazio, ao meu ver, mas são excelentes laboratórios sociais que demonstram como as dinâmicas humanas estão acontecendo. Assim como vocês, eu também sinto, ou já senti, raiva, ira, vontade de retrucar, desejo de vingança e tantas outras coisas que poderiam me dominar, e que se eu tivessem feito, provavelmente teriam me causado grandes danos a longo prazo, ou ainda pior, poderia ter respingado nas pessoas com as quais eu me importo. E como que eu fiz para tentar mudar essa mecânica? Com o tempo e com algumas situações vividas e observadas, seja de mim mesmo ou de outras pessoas, e também utilizando-se de atividades que permitem extravasar esses sentimentos, eu aprendi e continuo aprendendo a redirecionar esses sentimentos de forma que eu os aplique em certos contextos de forma intencional e pensada. Até porque, vamos lembrar, pessoas inteligentes aprendem com os próprios erros. Pessoas mais inteligentes ainda aprendem com os erros dos outros. E também com os acertos, como por exemplo, do Sasha nesse caso. Então, a moral da história: continue aprendendo a dominar as suas fúrias antes que a consequência por não ter dominado elas escravize você. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Antes de encerrarmos, sempre vale os lembretes. Não se esqueça de consumir o conteúdo do canal pelas plataformas que estão descritas tanto na bio do YouTube quanto na bio do Instagram, tá certo? E falando especificamente sobre o YouTube, por favor, verifiquem a inscrição de vocês, tá? Deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com os amigos, tá? Quem sabe nós conseguimos ajudar esse seu amigo que está sofrendo, certo? Eu e você compartilhando o vídeo, você sendo solidário com ele e em troca ele se torna um inscrito e um assíduo aqui no canal, beleza? E todo mundo se ajuda. Além disso, também não esqueça de interagir conosco na seção dos comentários. E lembre-se, fique à vontade, mas nada de andar pelado pela casa, nada de pôr os pés em cima dos móveis e nada de enfiar o dedo no bolo, tá certo? Falando agora um pouquinho do Spotify, não se esqueçam de fazer a avaliação lá do podcast, tá? A gente tem bastante seguidores, o que é bem legal, mas tem pouca gente avaliando. E isso ajuda bastante a gente. Como vocês podem fazer isso? Na página principal, você clica ali nos 3 pontos, vai abrir uma lista de submenus, escolha aquele que tem o ícone de uma estrela e faça o ranqueamento do podcast, porque isso ajuda muito a gente a mostrar para o Spotify que nós estamos produzindo um conteúdo de valor para você. Caso vocês precisem, ainda podem entrar em contato conosco, além da seção dos comentários do YouTube, através do e-mail contragolpecotidiano@gmail.com e também da DM do Instagram, tá certo?
Ah, lembrando mais uma vez a novidade, vocês também podem interagir conosco nos comentários do Spotify, tá? Então agora no Spotify você também pode tecer os comentários, eu também leio lá, respondo e interajo por lá também, beleza? E por último, tanto na questão do YouTube quanto na questão do Spotify, não se esqueçam de manter os sininhos ativados para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, tá certo? Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.